E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre subtipos de criaturas no Chaotic TCG, e vamos falar hoje sobre os Conjurors, ou Conjuradores. São eles que têm a capacidade de criar e de invocar as War Beasts, Feras da Guerra, e por isso eles são muito associados com guerras, são fundamentais para as guerras travadas pelos Mypidians. Eles não são exatamente bem vistos na sociedade, já que eles têm esse poder místico e sempre ligados à guerra, então são meio que discriminados. Bom, vamos falar então sobre todos os conjuradores e as cartas que dão suportes a esse subtipo. Começando em ordem alfabética, Abin-Wor, ele é um conjurador Mypidian, de status bem fraquinhos mesmo, e ele tem o elemento terra, apenas um Mythic Counter, uma criatura Mic com 30 de energia escaneada, e as habilidades dele são: ele reduz o dano que as War Beasts causam a ela mesma por Reckless, no caso diminui o dano por 5. Praticamente todos os Conjurers têm essa habilidade de reduzir o dano de Reckless, ele reduz apenas 5. Em compensação, todas as War Beasts que você controla ganham a prova de água 25. Assim, todas as War Beasts já têm uma energia regular, média ou até bem acima da média. Tendo uma prova de água 25, isso já é muito. A água é um elemento muito comum em 3 das 5 tribos. Fora que o Abimor, ele não é Unique, então você pode ter dois. Imagina só um Arbist de no mínimo 70 de energia ganha mais 50 no início do combate. Pois é, se ele tivesse mais contadores e pudesse reduzir mais o dano, seria viável. Então ele só é usável mesmo em Warbeasts que tem pouco dano para poder reduzir. Em segundo lugar, no caso, continuando a lista, temos o Ailave. Esse sim é do bom. Além dele possuir os dois elementos principais dos Mypidians, ele também é Warrior, tem alguns status legais de sabedoria e velocidade, tem também apenas um contador, mas tem 50 de energia. Uma energia mediana, então ele pode servir como um lutador secundário, mas o único efeito dele é assustador. Ele reduz o dano das War Beasts em 5. Isso inclui o próprio Reckless, que a maioria causa a si própria. Isso inclui o dano de ataque que o oponente causa na War Beast, e inclui também dano de burn, builds, equipamentos, enfim. Bom, esse cara é Unique por uma boa razão. Tendo dois desses ia ser muito difícil você derrubar esses monstros gigantes. E por toda essa redução de dano em uma criatura que já tem muita energia, esse cara é muito forte e é usado até em decks de Warbeasts que não tem Reckless, como o Gintanai e o Wixik. Não é exagero falar que o Ailave é o melhor conjurador que tem. Tanto que ele é comum e tanto que ele é versátil, por reduzir o dano de uma criatura que já é enorme. Em seguida nós temos o Apelai, um conjurador Mypidian, status fraquinhos, mas isso não importa. 40 de energia, nenhum elemento, apenas um contador, mas ele pode ganhar muito mais. Porque, primeiro, ele pode reduzir o dano das War Beasts que você controla em 10 para cada contador no Apelai. E se alguma War Beast for alvo de algum Mythic ou habilidade do oponente, ele ganha um contador. Assim, nem todo deck é focado em dar alvo na criatura do oponente, então nem sempre o efeito secundário dele vai ser útil. Fora que ele só tem um contador, então não reduz tanto assim, e esse contador geralmente é usado para algum Mythic. Os conjuradores são suportes, como as War Beasts não têm contadores, então os conjuradores é que são os casters dos Mythics. Então é um efeito bem arriscado, nem sempre vale a pena utilizar esse cara. Bilkian. Esse é um conjurador, mas também é Royal, também é da realeza Mypidian. Vai ter um vídeo sobre eles também em breve. Status que não importam, nenhum elemento, 2.000 de counters, o que já é bom, e 35 de energia escaneada. Ele reduz o dano da War Beast em 10, de forma permanente, e se você pagar um contador, ele pode reduzir ainda mais 10. Assim, ele, por ter dois contadores, pode ser legal utilizar esse cara num deck, reduzir 10 de dano de Reckless sem pagar nada é bom, é legal. Esse efeito secundário dele nem sempre pode ser útil, mas por ele ser do subtipo Royal, é legal para você poder utilizar o Malvadine, por exemplo, para proteger tanto os conjuradores quanto as War Beasts, se for o caso.
Existem combinações que usam essas duas cartas em alguns decks. Dreamess. Esse é um conjurador que também pode reduzir o dano das War Beasts em 10. Status e energia não importam. Ele tem 2 contadores, o que também é bom. Mas se ele não tiver nenhum contador, então ele é sacrificado. Ele some do seu campo, vai para o seu descarte. Esse efeito secundário não é muito bom. Como eu falei, as War Beasts não têm contadores. São os conjuradores que jogam os Mildics. Então, se ele estiver vazio, você perde uma criatura. E perde um conjurador que dá suporte. Mas em compensação, em decks que usam Glost, o Dreamess é muito bom. Você gasta os dois conjuradores, os dois contadores dele para algum Mildic ou algum efeito. E aí você já tem um conjurador no seu descarte para o seu Glost ficar um pouco maior e mais forte. Então é uma combinação boa você ter 2 Dreamesses quando você faz um deck de Glost, que é um deck que eu acho bem legal. Fivart, esse é conhecido da animação. No episódio que trata de Warbeasts e conjuradores, ele foi o conjurador do Peyton. Um destaque desse cara é que ele tem os status e energia mais baixos do jogo, tudo cravado em 15. Ele tem 2 contadores e tem 2 efeitos. Ele reduz o dano das Warbeasts em 5 apenas, e ele é inalvejável. Assim, se ele pudesse reduzir um pouco mais o dano, talvez fosse interessante utilizar esse cara. Mas e aí só reduz 5. E ele ser inalvejável não é lá tão bom. Existem algumas formas de defender seus conjuradores sem precisar que eles sejam inalvejáveis. O Vivart é mais usado em decks que não são de Warbeasts. Você pode, por exemplo, usar um Gigantrooper nele e utilizar um Melody of the Meek. Como ele tem status baixíssimos, os mais baixos do jogo, então ele é um alvo legal. Ele é inalvejável até o início do combate, e depois que o Gigantrooper disparar, ele fica grandão, 70 de energia em tudo, e com um Melody of the Meek, sendo mais difícil de derrubar. Rabeck, mais um conjurador, 100 elementos, status que não importam, nenhum contador e 30 de energia escaneada. E o único efeito dele é, ele reduz o dano das Warbeasts em 10 para cada elemento que a Warbeast tem. Assim, existem algumas Warbeasts boas que tem um ou dois elementos, então só em ter esse cara em campo você já reduz o dano em 20, o que é muito bom. Mas infelizmente ele não tem nenhum contador. Então quem é que vai jogar os Mildics? Então é só mais por conta desse motivo que o Abac não é tão utilizado assim em decks de Warbeast. Hanum, já esse aí é utilizado pra caramba. Os status são baixinhos, mas não importam. 2 contadores, 35 de energia escaneada e os seguintes efeitos. Reduzir o dano das Warbeasts em 10, o dano de Reckless, e você pagando um contador, você pode curar 10 de dano da criatura alvo. E essa criatura alvo pode ser uma Warbeast. E essa Warbeast, além de ter muita vida, ela também tem o I Love. Então esses 10 de dano que você cura, para o seu oponente causar de novo, tem que causar 15, porque o I Love já reduz 5. Então, a combinação desses dois em campo, lembrando que você pode ter uma segunda cópia do Hanum, aí já é bem forte. Já forma um combo bem legal. Para mim, é o segundo conjurador realmente mais vantajoso para o Chaotic. Você tendo 2 Hanuns e um I Love, você já reduz um Reckless de 25, somente com os dois em campo. E você pode ter esse combo de deixar a sua War Beast bem invencível. Com 25 de dano reduzido, já dá para rodar um Blasvatan, por exemplo, de boa. Ah, e existe a Ravita Flower, que é um suporte de conjurador que viabiliza muito mais o efeito do Hanum, já que pode fazer ele ganhar mais 2 contadores. Savel, acredito que esse é o último da nossa lista. Ele é conjurador e também é minion. Os status dele não são lá grande coisa. Dois contadores, 40 de energia e o elemento ar. E ele tem 2 efeitos como todo minion. Seu efeito principal é que ele reduz o Reckless em 10 para cada contador dele, assim como o Apelai. E o efeito Brainwashed é que ele aumenta o dano em 10 para cada contador dele. Então ele é um suporte para Warbeast no efeito regular, mas no efeito Brainwashed, então ele é um anti-Warbeast. Também serve de suporte o Ravita Flower. Ele é um pouco mais viável que o Apelai, porque ele já começa com 2 contadores, o Apelai começa somente com 1, mas mesmo assim essa redução massiva de dano de Reckless só é viável para feras da guerra bem agressivas, como por exemplo Korhor. Geralmente pode rodar 2 Savel, e aí já reduz o dano dele em 40, só começar o jogo. E falando das cartas suportes dos conjuradores, Ravita Flower,
é o melhor suporte que tem. O efeito dela normal é que a criatura equipada ganha 5 de energia, o que não importa, mas sacrificando ela, o conjurador alvo ganha 2 contadores. E contadores para uma tribo que tem poucos, como os Mypidians, já é bom, e muitos conjuradores têm habilidades que dependem deles, como o Hanum e o Savel. Então é muito boa essa carta. Outro suporte que interage com os conjuradores é o Warbeast Power Leash, que além de aumentar o dano e a energia da Warbeast, normalmente, faz ela ganhar 5 de energia para cada conjurador em campo. Então isso já é muito legal. Também existe outro equipamento que interage com esse subtipo, que é o Wind Whip, que faz se a criatura for Mypidian ganhar o elemento ar, e se a criatura for um conjurador, então aumenta o dano das Warbeasts, elas ganham Reckless 5. Então não é um equipamento lá muito bom, muito jogável, mas existe. Quanto aos suportes de criaturas, existe o Gafatra, já falamos sobre ele no vídeo das Warbeasts. Ele tem um Defender de Conjurador, então ele defende criaturas desse subtipo, além de poder reduzir o dano de Royals, no caso recebendo o dano de Burn que elas tomariam. E também existe o Glost, que já falamos, que para cada conjurador no descarte, ele ganha 5 de energia, terra 5 e ar 5, podendo ficar realmente muito grande em energia e também muito destrutivo. Quanto aos locais, podemos falar de Catacumbas dos Conjuradores, que é um local que dá um suporte para Warbeasts, reduzindo o dano em 5 e aumentando o dano dos Conjuradores em 5, fazendo meio que essa troca. Esse local não está no Recode, não sei se vai estar, mas não é lá muito legal não. E outro que também é bem duvidoso é o Bosque Índigo, que quando esse local se torna ativo, você pode sacrificar uma criatura não conjuradora e poder retornar um conjurador do seu descarte para qualquer espaço vazio. Esse conjurador vem em campo sem Music Counters, que é o normal. Basicamente um castelo Monarch, só que você é obrigado a sacrificar, por exemplo, uma Warbeast para trazer um conjurador de volta sem contadores. O que, na grande esmagadora maioria dos casos, não compensa tanto. Mas essa carta existe e vai ser adicionada a Recode em breve. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre os conjuradores. Deixe um like, comenta o que achou. Se você não está no nosso servidor do Discord, entra lá, a gente interage, faz torneios, está sempre falando sobre cartas. E é isso aí, até o próximo vídeo.